Olá, turma, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, né, para a gente tratar sobre mais um assunto que é de extrema importância para todos vocês, para a gente na realidade, que são as boas práticas de manipulação de alimentos. E a gente precisa realmente ter alguns cuidados específicos quando a gente for manipular qualquer que seja o alimento. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como deve ser os cuidados que o manipulador de alimentos deve ter durante todo o processo de manipulação com o alimento. Primeiramente, a gente precisa explicar o que são essas boas práticas de manipulação de alimentos. Boas práticas, ela fala, né, em higiene, tem a ver com saúde, tem a ver com treinamentos, né, quando você trabalha em uma quantidade maior de pessoas, cuidados na higienização de todos os utensílios, móveis, equipamentos que você esteja utilizando, manejo do lixo, você não está cruzando o lixo com o alimento, controle de pragas. O que seria esse controle de pragas? Esse controle de pragas nada mais é do que você não deixar resíduos, principalmente resíduos de lixo ou resíduos de alimentos que possam estar contraindo alguns tipos de praga, como moscas, baratas, insetos, ratos, enfim. As boas práticas de manipulação de alimentos, ela também vai além, vai desde a compra, na aquisição do alimento, o seu armazenamento também é muito importante, de você não estar misturando alimentos com materiais de limpeza, alimentos que sejam perecíveis com alimentos não perecíveis, para que não aconteça cruzamento realmente de gelado ou molhado com o alimento mais seco, e vai também na questão da própria preparação do alimento. Então a gente precisa ter alguns cuidados quando a gente vai manipular os alimentos para que a gente evite qualquer tipo de contaminação. E muitas das vezes a gente não dá a devida importância para isso. E chega em casa, do jeito que você traz, de repente de um supermercado, da feira, e não tem o cuidado da higienização antes de guardá-los. Então é importante que se faça assim, que se tenha esses cuidados, para que você possa inclusive preservar a sua vida de algum tipo ou outro de problemas, né? E aí vem o questionamento: quem é o manipulador? Sou eu que manipulo. E o que pode acontecer comigo caso eu não tenha os cuidados específicos quando eu misturo um alimento com, de repente, um utensílio sujo, ou quando eu não higienizo ele corretamente, né? Pode acontecer daquele indivíduo contrair algum tipo de DTA. E o que seria DTA? DTA nada mais é do que doença transmitida por alimentos. E a gente sabe que é muito desconfortável quando você contrai, né, ou adquire uma doença através de uma alimentação. Como é ruim quando a gente tem um desconforto intestinal, né, aquela dor de barriga, diarreia, enjoo, vômito, e muitas das vezes você nem sabe de onde foi que surgiu aquela situação, né, esse desconforto todo. E às vezes a gente acaba que culpa um alimento que não tenha nada a ver. E um exemplo claro disso, por exemplo, pode ser a folhagem. Às vezes você come uma salada que aparentemente ela está muito bonita, é saudável porque é folhagem, de repente uma salada com alface, com tomate, cebola, pepino, e você não fez uma higienização correta, e aí naquela alface ela estava com algumas larvas e que poderia de repente estar contaminando o seu alimento. E aí vem o desconforto e às vezes você nunca vai imaginar que foi daquela salada. Então geralmente você joga a culpa num alimento mais gorduroso, num alimento à base de leite, e nunca
acha que o vilão possa ser a alface. Então, muitos cuidados quando a gente for comprar esses alimentos, né? E realmente fazer essa devida higienização. E como é que pode acontecer essa contaminação? Ela tem diversas formas de serem contaminadas, e não somente por micróbios ou micro-organismos, bactérias ou fungos. Existem 3 tipos, né, de contaminação que pode acontecer. É a contaminação física, é a contaminação biológica e a contaminação que ela pode vir do próprio parasita. Alguns cuidados eles devem ter mais importância do que, na verdade, outros, quando você chega com o alimento da rua e você vai levar principalmente para dentro da sua geladeira. E antes, claro, obviamente, da gente fazer o consumo, ou seja, prepará-los para a gente consumir. Um dos cuidados que a gente tem que ter na higienização é fazer a limpeza. Primeiramente, a gente deve fazer a lavagem, aquela lavagem em água corrente, embaixo da torneira, para tirar as sujidades mais visíveis. Depois, você colocar esses alimentos, principalmente os alimentos que a gente vai consumir crus, e também os ovos, colocar em solução clorada ou de hipoclorito de sódio. E geralmente as águas sanitárias, elas vêm especificando no rótulo se elas são próprias ou não para o consumo ou para fazer a higienização dos alimentos. Quando não, a gente consegue em alguns postos de saúde hipoclorito de sódio, que são os desinfetantes para os alimentos. Então, eles devem ficar em média de 10 a 15 minutos nessa substância para matar esses micro-organismos. Logo depois que foi feita essa primeira higienização, deve ficar entre também 10 a 15 minutos em solução com vinagre. Para quê? O vinagre ele faz com que aqueles micro-organismos que estavam vivos e que foram mortos no processo do hipoclorito de sódio, eles que sejam retirados desses alimentos. Aí sim, lava-se com água filtrada, mais uma vez, e esse alimento vai estar próprio para o consumo. E como é que eu posso fazer? Será que eu posso guardar esse alimento que já foi higienizado? Sim, eles podem ir para a geladeira, desde que eles estejam envolvidos em papel filme ou que eles estejam em algum recipiente com tampa. Aí sim, ele não vai se recontaminar desde que você não misture esse alimento que já está limpo, íntegro e próprio para o consumo com alimentos que de repente você acabou de fazer aquisição. Então, muito cuidado quando a gente for fazer essas compras, quando a gente for fazer essas aquisições, da gente ter esse cuidado em fazer essa higienização para a gente prevenir qualquer tipo de doença, né, ou qualquer tipo de mal-estar no posterior, após a compra e, obviamente, depois do consumo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse primeiro momento. A gente vai continuar com o segundo módulo. Essa aula, eu estou colocando ela no grupo, para que vocês possam ter acesso à parte mais teórica, né? E as explicações a gente vem tratando por aqui. A gente vai dividir ela em 3 módulos. Esse é o primeiro módulo, nosso primeiro vídeo. O segundo a gente está preparando, que vai ser a continuidade desse assunto. E eu queria que vocês, após lerem esse material que está sendo colocado no grupo, que vocês possam, se vocês tiverem de repente alguma dúvida que possa tirar referente a esse assunto, que vocês me procurem através do meu WhatsApp no privado, no pessoal mesmo, para que eu possa estar tirando essas dúvidas individuais de cada um de vocês. Lembrando que o meu número, né, de WhatsApp é o 988063117. E aí a gente pode estar tirando essas dúvidas lá, tá bom? Um beijo em todos, estou com saudade demais. Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Ó, um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.